Capítulo 38. Promessa de sangue. Kazuon havia vencido o impossível. Os jogos de inverno haviam se curvado diante de sua lâmina, mas agora, em vez de glória, carregava incerteza no peito. Era Nefrete. Desde o breve encontro no jardim sombrio do Ludus, algo nele havia mudado. Não era desejo, era um chamado, um reconhecimento antigo. Como se aquela mulher de pés descalços e olhos âmbar tivesse atravessado era só para encontrar-se com ele naquela cidade cruel. Nos dias seguintes, Kazuon buscava em cada pátio, em cada corredor. Tentava puxar conversa, às vezes com palavras tímidas, outras com gestos silenciosos, um sorriso contido, um olhar mais demorado, um vinho deixado discretamente ao lado do cântaro que ela carregava. Mas Nefrete recuava. Não o evitava como quem despreza, mas como quem teme. Quando finalmente conseguiram um instante a sós, entre os cortinados que separavam a cozinha dos banhos, Kazuon a encarou com a firmeza de quem enfrentou tigres, e perguntou: "Por que foge de mim?" Nefrete não o olhou nos olhos. Seus dedos trêmulos apertavam o tecido do vestido simples. "Porque não quero sentir." Kazuon franziu a testa. "Sentir o quê?" "Esperança." Ela respondeu, e depois, "Perda." Ele se aproximou, lentamente, sem ameaçar. "Eu não vou morrer. Você não tem como saber," murmurou ela. "Nenhum de vocês tem. Os próximos jogos serão maiores. Dizem que trarão bestas da África. Duelos encenando batalhas de exércitos inteiros." A voz dela tremeu. "Eu vi homens prometerem amor neste lugar. E vi seus corpos desfeitos na arena, no dia seguinte." Kazuon tocou de leve a mão dela. "Então me deixe lutar por algo, por alguém." Ela o encarou, finalmente. Havia dor ali, e algo mais. "Se eu disser sim, e você morrer, eu morro também, e não em espetáculo. Eu morro de verdade, aqui dentro." Apontou para o peito. "E ninguém notará." Kazuon recuou um passo, como se tivesse sido golpeado. Ela se virou e partiu, antes que ele dissesse mais uma palavra. Nos dias seguintes, Kazuon perdeu o ritmo. Errava nas simulações. Hesitava nos treinos. Seu corpo estava presente, mas a mente vagava. Yoruert percebeu. "O que está acontecendo com você?" perguntou, enquanto afiavam as lâminas no entardecer. "Você nunca foi distraído." Kazuon hesitou. Depois, respondeu sem encará-lo. "Eu acho que estou sentindo o que juramos evitar." "Medo?" "Coração." Yoruert limpou a espada. "Corações são para os livres. E se ela for minha liberdade?" O companheiro ficou em silêncio. Por fim, murmurou: "Então lute como um escravo que sonha. Mas sonhe sabendo que a corda ainda aperta o pescoço." Dr. Icaro não foi tão poético. Na manhã seguinte, após um treino vergonhoso, avançou sobre Kazuon com a fúria de um touro ferido. "Isso foi uma esquiva? Isso é um campeão?" gritou, chutando areia no rosto dele. "Os deuses do inverno estão virando sombras de si mesmos?" Kazuon se levantou, tentando conter a raiva. "Eu só não dormi bem." "Então quebre suas pálpebras, mas não me quebre o Ludus." Caro se afastou, depois voltou, olhou Kazuon nos olhos, como quem lê um livro aberto. "Você está pensando nela, a egípcia." Kazuon nada respondeu. Caro assentiu com desdém. Estalou os dedos. Dois guardas se aproximaram. "Dalmines Varro quer vê-lo." O salão de Varro era feito de mármore e fumaça de mirra. Tapeçarias douradas escondiam as janelas. E no centro, entre travesseiros e taças, estava o homem que possuía suas vidas. "O que está acontecendo contigo, rapaz?" disse Varro, servindo-se de tâmaras e vinho. "Você quase me envergonha hoje." "Isso, eu não tolero." Kazuon ajoelhou-se. "Perdão, Dalminas. Não me peça perdão. Me dê uma razão." Kazuon respirou fundo. "A escrava, Nefrete, eu me afeiçoei a ela." Varro arqueou as sobrancelhas. "Afeição? Que bela palavra para um gladiador." Levantou-se e caminhou em torno dele. "Você quer dormir com ela?" "Não, senhor," respondeu Kazuon. "Quero que ela não sofra. Quero que seja minha, que seja livre, que possa sorrir sem medo." Varro riu, um riso seco e cínico. "Você é um louco, ou um tolo, talvez ambos." Parou, "Mas loucos rendem bons espetáculos." Silêncio. Então, Varro inclinou-se. "Está bem, faremos um acordo." Kazuon ergueu os olhos. "Se você vencer os próximos jogos, todos eles, não apenas lutas, mas o torneio final, sob os olhos do próprio imperador, então,
Fez uma pausa dramática. Nefrete será sua, livre, com o meu selo, e poderá casar-se com ela, se ainda estiver vivo. Casuão fechou os punhos. O coração batia como tambores de guerra. E se eu perder? Então ela será dada ao público, para diversão, para sangue. Varro sorriu. Assim ambos lutarão com todo o coração. Casuão se pôs de pé, os olhos firmes. Eu aceito. Ótimo, disse Varro. Quero ver amor nas lâminas. Ou morte. De qualquer forma, Roma vencerá. Naquela noite, Casuão encontrou Nefrete junto ao pomar dos fundos. Ela levava uma cesta de tâmaras. Mas quando viu o gladiador aproximar-se, parou. Ele falou sem rodeios. Falei com Varro. Os olhos dela se arregalaram. O que você disse? Que quero você, como minha, não como posse, como escolha. Ela largou a cesta, e o que ele disse? Que se eu vencer os próximos jogos, você será livre. Poderemos nos casar. O silêncio foi uma ponte entre eles. E se você perder? Sussurrou Nefrete. Casuão engoliu seco. Ele te dará a multidão. Ela cambaleou um passo para trás. O rosto perdia cor. Os olhos se enchiam de lágrimas contidas. Mas não fugiu. Na mesma noite, antes da última tocha se apagar, ela o procurou. Encontrou-o sozinho, sentado ao lado do poço. Aproximou-se. Você é um tolo. Ele sorriu. Já fui chamado de coisas piores. Ela não disse mais nada. Apenas o beijou. Um beijo leve, urgente, repleto de desespero e fé. Quando os lábios se separaram, ela segurou seu rosto. Fique vivo. Casuão assentiu, sem palavras. Nos dias seguintes, ele treinou como nunca. Com a precisão de uma máquina, com a fúria de um deus. Cada movimento era fogo, cada golpe, poesia cruel. Os outros gladiadores paravam para assistir. Até os rivais batiam palmas. Milo sorriu ao vê-lo treinar. E Huerte apenas assentiu com os olhos. Dr. Icaro observava, silencioso, os braços cruzados e a testa franzida. No alto do balcão, Varro sorria. Parece que amar ainda é bom para o espetáculo. O dia chegou e Roma despertou sob trombetas. O céu estava limpo, o sol feroz. Nas praças, apostadores gritavam nomes. No Coliseu, estandartes tremulavam. Desta vez, o imperador estava presente, cercado por guardas dourados e ladeado por governadores de províncias e matronas de perfume pesado. No centro da arena, um arauto de voz poderosa ergueu os braços. Cidadãos de Roma, hoje, a areia se tornará rio. Hoje, as espadas não duelam apenas por vitória, mas por sobrevivência pura. Acidente vascular encefálico, gritou a multidão. O arauto prosseguiu. 50 gladiadores, divididos em 5 grupos de dezembro. Cada grupo enfrentará os outros 4, ao mesmo tempo. Não há lados, não há amigos, apenas aço. 4 grupos morrerão, 40 homens cairão, apenas 10 sairão de pé. E esses dezembro serão celebrados como os filhos eternos do Coliseu. As arquibancadas rugiram. Casuão olhou para os lados. Viu Huerte ajustar a armadura. Milo rezava em silêncio, mãos tremendo. Theron afiava sua lâmina com fúria nervosa. Boak mordia uma tira de couro, o olhar perdido no céu. As portas se abriram. O combate começou. 5 campos. Cores distintas marcavam as armaduras: vermelho, negro, dourado, esmeralda e bronze. Casuão e seus irmãos estavam no grupo negro. Não houve ordem, não houve tática, apenas massacre. Do alto, parecia uma pintura viva, homens correndo, se ferindo, se traindo, cada um por si. Casuão matou 3 em menos de 5 minutos. Boak esmagou crânios como se fossem melões. Theon dançava entre inimigos, sangrando de leve, até cair. Um golpe no abdômen, depois outro, no pescoço. Caiu de joelhos, os olhos sem brilho, antes que pudesse gritar. Boak viu, e enlouqueceu. Avançou contra um grupo inimigo, sem escudo, rugindo como fera. Matou 4, e então, uma lança atravessou seu peito. Depois outra. Boak caiu, mas levou os 2 últimos consigo. Milo lutava com desespero. Foi ferido nas pernas, nos braços, caiu. Um inimigo ergueu a espada e Casuão, num salto, o decapitou. Mas era tarde. Milo já não conseguia se levantar. No fim, restavam 8. Casuão, e Huerte, e outros 6 gladiadores que haviam matado os próprios amigos para sobreviver.
O imperador se ergueu. A multidão estava em êxtase. Os corpos ensanguentados eram retirados. E lá estava Varro, no camarote dourado, banhado em suor e satisfação. Uma rodada maravilhosa, declarou ao imperador, que assentia com um sorriso contido. Roma agradece por esse espetáculo, disse o soberano. Varro fez uma reverência. Perdi 2 dos melhores, é verdade. Mas que alegria oferecer à cidade eterna um dia digno da sua glória. E brindou, enquanto o sangue ainda escorria na areia. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.